Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Café com Psi, segunda-feira. Gente, graças a Deus, iniciando mais uma semana juntos aqui nessa segunda-feira. Olha, gente, a semana promete e já estamos aqui bem cedinho para tratarmos de assuntos que são importantíssimos para a nossa vida cotidiana. Para isso, precisamos cuidar da nossa mente, do nosso corpo e do nosso espírito, corpo, alma e espírito. E aqui é o Café com Psi, iniciando a semana com alegria, a semana para cima, a semana que Deus fez. E você pode viver uma semana diferente caso você esteja alinhado e alinhada com o Senhor. Portanto, papel e caneta na mão, vamos juntos para essa jornada. Hoje inicia-se mais uma semana, e a temática dessa série semanal, sim, vamos tratar da temática quando a mudança pesa. Quando a mudança pesa. Hoje, segunda-feira, 26 de janeiro de 2026. Se você ainda não é inscrito neste canal, eu quero te pedir encarecidamente, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, também curta o vídeo se estiver fazendo sentido para você, dá o seu joinha, dá o seu like e deixe o seu comentário. E não deixe de compartilhar. Vamos compartilhar nas nossas redes sociais, nos seus status, nos seus grupos de WhatsApp. Compartilha com as suas famílias, compartilha com a sua família, compartilha com as pessoas que você ama, que você deseja, que tenha também uma palavra de direcionamento para essa semana. Estamos iniciando a última semana do mês de janeiro. Isso, gente, semana que vem já iniciamos um novo mês e vamos fechar com chave de ouro. O primeiro mês do ano de 2026 precisa ser fechado com alegria e direção. E é algo que eu quero contribuir para a sua vida. Pelo menos um pouquinho aqui nós vamos contribuir para você ter um fechamento de mês com a cabeça, com a mente voltada para aquilo que realmente importa, ok? Vamos juntos nessa jornada. Quando a mudança pesa, autocobrança, culpa e busca pelo equilíbrio. É algo que nós vamos tratar durante toda essa semana, ok? Se você conhece alguém que precisa de uma palavra direcionada para essa, manda para ela agora. Compartilha aí, assista o Café com Psi, porque o Café com Psi já começou. Mudar não é se tornar perfeito, é aprender a se tratar melhor no processo. Mudar não é se tornar perfeito, é melhorar, aprender a se tornar melhor no processo. Eu e você precisamos dessa temática, ok? A nossa temática de hoje, da aula de hoje, a voz da autocobrança. De onde ela vem? A voz da autocobrança, de onde ela vem? Você já parou para pensar? Você já parou para refletir de onde vem essa voz que traz essa autocobrança, que traz essa culpabilidade, que traz essa exigência de tudo ter que dar certo no momento agora, para sempre? Já parou para pensar disso? Porque não é a verdade absoluta sobre quem vocês são. É algo que nós precisamos levar além. Não é uma verdade absoluta que estamos buscando aqui. Estamos buscando uma reflexão de onde vem essa voz de autocobrança, de onde vem essa culpabilidade que as pessoas carregam consigo mesmas. Por que isso acontece com a mente humana? É algo que nós vamos compartilhar aqui, dicas práticas para você vencer, para você romper com esses pensamentos autodestrutivos que trazem só dor, que trazem mágoa, que trazem ressentimento, que trazem angústia, que trazem sentimentos ruins e que podem paralisar todo o corpo ser humano, ok? Vou te fazer uma pergunta para sua reflexão, papel e caneta na mão, se você puder, anote. Você já percebeu como fala consigo mesmo quando erra? Você já percebeu como você fala consigo mesmo quando você erra? Você já parou para refletir sobre isso? Por quê? Porque pode ser algo internalizado, trazendo culpa, trazendo ressentimento, trazendo dor.
Se fosse outra pessoa, você faria do mesmo jeito? É uma consequência a primeira pergunta para a segunda pergunta, ok? Então a primeira pergunta, você já percebeu como fala consigo mesmo? A segunda pergunta, se fosse outra pessoa, você falaria do mesmo jeito? Se fosse com outra pessoa, você se falaria, né? Aquilo que você está falando internamente, você falaria para essa outra pessoa também? Na maioria dos casos, não. A resposta é não. A maioria dos casos, você pensaria antes de falar algo para alguém. Por que para nós aceitamos o primeiro pensamento que chega? Por que para nós tomamos como verdade absoluta e trazemos ao entendimento como se fosse algo cauterizado, algo real, algo que fosse ali verdade absoluta? Então precisamos refletir sobre isso, gente. Hoje a gente vai tomar esse cafezinho aqui juntos, hein? Olhando para a voz que mora dentro da gente. Parece que o negócio aqui vai esquentar, gente. Então pega seu cafezinho e vamos juntos tomar esse café com calma, com tranquilidade, apreciando o aroma do café. Esse café com psi, ele quer chamar a atenção para aquilo que realmente está interno a você. Aquilo que está internalizado dentro de você. Nós vamos falar sobre isso, essa voz que vem de dentro, essa voz que vem para trazer, às vezes, cobrança, crítica excessiva, traz também dores, machuca mais do que qualquer pessoa de fora. Às vezes nós, internamente, nos culpamos tanto de coisas, de situações que acabamos nos machucando muito mais do que até mesmo uma pessoa maléfica de fora. Uma pessoa que está com intenção ruim no coração para machucar pessoas. Então precisamos tomar esse cuidado, precisamos tomar essa cautela. E eu vou contar uma história / metáfora para trazer um entendimento bem legal para o nosso coração. Vou contar uma história, uma metáfora de uma pessoa que carrega um juiz dentro do bolso. Para onde ela vai, ela carrega um juiz dentro do bolso. E talvez essa pessoa possa se parecer com alguém aqui hoje, ok? Vamos lá, um juiz invisível no bolso. Imagina uma pessoa andando com um juiz no bolso. Toda vez que ela faz algo, esse juiz sai e dá uma sentença. Toda vez que ela sai e faz algo, esse juiz invisível sai do bolso e dá uma sentença. Não foi bom o suficiente. Você podia ter feito melhor. Você sempre estraga tudo. Com o tempo, ela percebe mais que isso não é a voz dela, é uma voz que ela aprendeu a ouvir. Gente, essa é uma metáfora muito presente no cotidiano das pessoas. Muitas pessoas aprenderam a ouvir isso. Muitas pessoas têm essa voz da inquisição na mente. A todo momento, você podia ter feito melhor, você não foi bom o suficiente, você sempre estraga tudo. Às vezes são pessoas externas que falam isso com a gente, né? Mas, em muitos casos, a nossa mente nos engana também, como se fosse um juiz inquisidor, como se fosse um juiz ali da Inquisição. A comparação, a cobrança, a exigência constante. Algo que eu e você não podemos repetir. Isso constantemente, porque isso traz doenças, isso traz sintomas que podem te levar a uma depressão, que podem te levar a uma angústia excessiva, que pode te levar a uma dor que você não vai conseguir suportar. Pode trazer paralisia, pode trazer desprendimento de algo concreto para algo inconcreto, e aí você vai vivendo uma vida dissoluta nessa terra. Não podemos fazer isso, ok, gente? Olha, pensamentos automáticos e crenças centrais. Já falamos disso aqui no nosso contexto dos episódios anteriores, mas eu quero chamar a atenção para você algo que dentro da psicologia a gente chama essa voz do pensamento de pensamento automático. Dentro da psicologia nós tratamos dessa forma, é o pensamento automático, ele vem a todo momento, ai meu Deus, quem está falando isso? Quem está fazendo aquilo? Não, é a voz do pensamento automático.
E são frases que surgem sem pedir permissão. Por baixo delas existem crenças mais profundas. Eu só tenho valor quando acerto. Já viu aquela voz que vem? Eu só tenho valor se eu acertar. Eu só tenho valor se eu for ali, 100%. Se eu errar, vou ser rejeitado. Gente, algo que nós não podemos é nos punir por causa disso. Porque as pessoas, elas vão nos rejeitar. Mas não é por quem você é. Não é pelo que você é. Olha, nós, com o nosso pensamento, podemos maximizar essa dor facilmente. E é algo que eu e você precisamos cuidar para que isso não aconteça. Exemplos práticos, um erro no trabalho. Sou incompetente. A pessoa pode se martirizar através de um erro no trabalho, um chefe que chamou a atenção de uma forma mais incisiva, você não faz nada de certo. E aí você internaliza aquilo para dentro e coloca uma palavra mais negativa ainda, sou incompetente. Uma discussão em casa, sou péssimo. Como pai e como mãe. Às vezes extrapolou um pouquinho na chamada de atenção da filha, do filho, da esposa, do esposo, e aí você começa a maximizar o negócio falando, nossa, sou um péssimo pai. Não, você errou. Reconheça o seu erro. Reconheça a mamãe, reconheça o papai o erro. Pede perdão pro filho. Não, mas eu não vou me rebaixar. Peça perdão se você errou. Seu filho precisa aprender que pedir perdão é algo bom, é algo que constrói, porque senão ele vai ter dificuldades de pedir perdão na vida futura. Nós precisamos aprender a pedir perdão, não pedir desculpa somente, pedir perdão quando precisa ser pedido perdão. E errou, conserte o erro e não se martirize dizendo sou um péssimo pai, sou uma péssima mãe, sou um péssimo marido, sou uma péssima esposa. Não, corrija, gente. É algo que assim a gente precisa cuidar, porque existe um ciclo. O ciclo do pensamento versus emoção versus comportamento. A gente tratou isso na semana passada. Primeiro vem o pensamento, depois vem a emoção e depois a gente corrige através do comportamento que vai gerar o resultado final. É algo que nós não podemos deixar, ok? Gente, existe um mapa de voz interna. Algo que eu e você podemos mapear internamente o que está acontecendo com a gente. Algo que eu posso te dar como uma dica prática, e aí eu quero pedir para você anotar. Anota aí, mapa da voz interna. Primeiro passo, você vai colocar assim, escreva aí, primeiro passo. São 3 passos, ok? Primeiro passo, peça para a pessoa lembrar de algo que deu errado nos últimos dias. Então você vai pedir para você mesmo, assim, coloca assim, eu preciso lembrar de algo que deu errado nos últimos dias. Primeiro passo, eu preciso lembrar de algo que deu errado nos últimos dias. Da mesma forma, você pode pedir a alguém para te lembrar de algum fato que aconteceu no seu cotidiano que deu errado. Talvez foi com a outra pessoa. E aí você vai falar aquele fato que me lembra aí como é que foi. E aí você vai anotar isso, ok? Segundo passo, pergunte para você mesma, ok? Para você mesmo. O que eu disse para mim mesmo? O que eu disse para mim mesmo? O que eu disse através desse algo que deu errado para mim mesmo? Ou alguém que me apontou um erro e eu disse para mim mesmo, ok? Segunda pergunta, dentro disso também, isso é um fato ou uma interpretação? Aconteceu ou eu estou interpretando da maneira errada? Aconteceu e eu estou certo de que isso aí é mesmo, ou eu estou conjecturando, maximizando e interpretando da maneira errada? E terceiro passo, uma nova pergunta também. O que eu diria a um amigo nessa mesma situação? O que eu diria para um amigo na mesma situação? Por que nós vamos fazer essa pergunta final? Porque lembra do início quando eu falei? Você faria esse mesmo questionamento para uma outra pessoa? Então, anota aí. O que eu diria a um amigo na mesma situação? E uma frase para ancorar tudo isso aqui, olha. Pensamento não é verdade. Pensamento não é verdade. E sim uma hipótese.
e sim uma hipótese. Pensamento não é verdade, e sim uma hipótese, ok? Então não vamos achar e acreditar que o pensamento, ele já vem e ele é uma verdade absoluta. Nós temos que questionar. Nós temos ali os 10 segundos, lembra disso? Para questionar, para aprender e para trazer a hipótese à realidade, ok? Para fecharmos o conteúdo de hoje, não podíamos deixar do momento do princípio milenar para basear todo o nosso contexto aqui através da palavra bíblica, que está em Romanos capítulo 8, versículo de número 1. O fechamento hoje da aula vai ser no conteúdo espiritual, ok? Texto milenar para balizar todo o nosso conteúdo de hoje. Romanos 8:1. Agora, pois, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Se Deus não te trata como réu, por que você insiste em tratar como juiz? Se Jesus, não te trata como réu, por que você continua a tratar como se fosse um juiz da sua própria inquisição, da sua própria ruptura, da sua própria condenação? Então, queridos, olha, não podemos deixar que a nossa mente se torne um juiz inquisidor na nossa vida. Porque nós não podemos viver condenados se já não há nenhuma condenação. Aqueles que estão em Cristo Jesus, por que nós vamos ficar nos condenando? Com a nossa própria mente, ok? Gente, um convite para essa semana, tá bom? Além de você acompanhar todos os episódios de segunda, hoje, até sexta-feira, às 6h15 da manhã no Café com Psi Tradicional, você vai fazer durante essa semana. Toda vez que se criticar, pergunte: essa voz me aproxima de quem eu quero ser ou me afasta? Você vai se perguntar: essa voz que está internamente, ela está me aproximando de quem eu quero ser ou está me afastando de quem eu quero ser? Ela está me aproximando do meu propósito ou ela está me afastando do meu propósito? Vamos levar para a esfera do propósito, ok? Então, durante toda essa semana, o pensamento que vier, você vai fazer essa indagação e essa reflexão, ok? Gente, chegamos ao final de mais um conteúdo nessa segunda-feira. Eu desejo um dia de paz e de provisão para você e toda a sua família. Te espero amanhã, às 6h15 da manhã, com mais um Café com Psi. Um grande abraço, Deus te abençoe.